Tudo bem, pessoal? Hoje iremos falar um pouquinho sobre interpolação de movimento, interpolação de forma no Flash ou no Animate. Quando você faz uma interpolação, é justamente quando você tem o quadro, por exemplo, 1, e um outro quadro, por exemplo, 5, daí você faz uma interpolação no meio, tá? Em vez de você fazer quadro a quadro, você tem o quadro inicial, o quadro final, e daí o próprio aplicativo interpola, ou seja, ele faz a intervalação para você. Você pode simplesmente selecionar um objeto, dar Ctrl G para agrupar esse objeto, e daí depois você faz o F6 para ele justamente criar um novo quadro. Então ele vai copiar o mesmo desenho no próximo quadro. Só que para não ficar só dois quadros, você pode dar F5 no meio deles, daí vai aumentando o número de quadros, como a gente está vendo nessa imagem aqui. Então aqui a gente tem, por exemplo, o quadro 1, daí tem aqui o mesmo desenho até o quadro 24, e daí aqui foi criado um F6, daí criou um novo quadro no quadro 25. No início fica cinza. Você vem aqui, clica botão direito, né, em cima, né, então eu exemplifiquei ali com o botão direito, mas passou a página. Quando você vem com o botão direito e clica aqui, né, o que você faz? Você consegue criar um twin. O twin é uma interpolação, falando em português. Daí você clica F8. Quando você clica F8, ele transforma justamente num símbolo. Daí você pode fazer um twin, ou botão direito, inserir twin, né? E daí aqui você escolhe, por exemplo, a interpolação de movimento. Então você pode fazer, por exemplo, uma bolinha, ela está num canto, daí você cria um twin, e daí coloca o quadro no outro canto. Só vai aparecer quadro a quadro, no início e fim. Se você vai lá e coloca, por exemplo, um twin no meio, a bolinha vai se mexer do início até o fim. Então, ela vai deslocar sem você precisar fazer quadro a quadro, tá? Para testar, basta clicar Ctrl Enter. A próxima interpolação que eu vou mostrar para vocês é a interpolação de forma. Então, é a mesma coisa que você fez antes, só que em vez de ser movimento, você pode, por exemplo, mudar uma forma. Exemplo, você vai ter uma bolinha no quadro 1 e vai ter um quadrado no quadro 25. Então, você deixa aqui um espaço de tempo, né? Então, por exemplo, aqui tem 24 frames, a bolinha, e daí depois no outro quadro, no 25, coloca um quadrado. Para interpolar, para mudar o objeto da bolinha para o quadrado, você clica no meio e faz uma interpolação de forma. Ele faz os intervalos, daí a bolinha vira o quadrado. Nessa animação, vocês conseguem ver um objeto que se mexe. Então, foi utilizado aqui a interpolação de movimento. Então, a cadeirinha está de um lado e depois ela fica do outro lado. Para fazer o intervalo, basta colocar a interpolação de movimento. Vou mostrar outras animações, da mesma forma que a anterior. Aqui tem outros desenhos que foram utilizados com interpolação de movimento. Então, aqui a gente tem vários desenhos, né, é claro, mas, por exemplo, a mãozinha está de um lado, vai para o outro, ela se mexeu. Ela se mexeu com interpolação. Então, aqui tem um pouco de animação quadro a quadro e um pouco de animação com interpolação. Esse aqui é mais fácil de entender o conceito de interpolação de movimento. Você tem, por exemplo, o cenário estático, e daí tem um carrinho que se mexe daqui, pula para cá e chega até aqui. Então, a gente faz o movimento do carrinho. O carrinho é um desenho só. O que muda é justamente a posição desse desenho. Da mesma forma que aqui em cima tem as nuvens. Então, a nuvem é um desenho só, mas ela se mexe justamente com a interpolação de movimento. Nesse aqui a gente consegue perceber também a bola. Então, a bola ela está num desenho só, mas ela se muda, então ela tem interpolação de movimento. Esse aqui é mais complexo, mas o aluno fez tanto desenho de animação quadro a quadro, tem vários quadros, e também utilizou a interpolação de movimento. O bonequinho vem aqui, pula, se mexe, daí aqui se mexe de novo um pouquinho, e depois mexe o skate. Daí vai da criatividade de cada um, né? Para fazer a interpolação de forma, normalmente a gente utiliza quando muda
alguma forma do objeto. Por exemplo, o fundo era de uma cor, foi para outra. Daí você utiliza a interpolação de forma. Daí ele faz esse intermediário de tons. E aqui o cabelo dela tinha uma forma, depois ficou com outra forma. Para fazer esse intervalo, foi utilizado a interpolação de forma. Espero que tenham gostado e até a próxima.